Como o objetivo de toda a história é priorizar a clareza, porque hoje a velocidade que as pessoas passam pela timeline do Facebook é mais rápido do que as pessoas passam pelas nossas vidas, né? Porque muitas vezes nós não temos tempo de conquistar o leitor com a nossa história. Às vezes a gente esconde o miolo, né? Ou a cereja do bolo dentro do bolo, né? E a cereja do bolo tem que estar fora do bolo, justamente para poder atrair o leitor para dentro da sua história. Então priorize a clareza, né? Todo mundo tem que reconhecer, né? Tem que ser muito fácil de alguém ler o seu texto e reconhecer o que está acontecendo. É muito comum você ler textos de pessoas diferentes que estão iniciando no processo de escrita e cada um tem uma interpretação daquele texto. Por quê? Porque não está claro. Então priorize a clareza que você vai fazer com que o leitor se envolva com o seu texto. Eu queria passar uma técnica aqui, uma técnica jornalística, né? Eu fiz formação em jornalismo, fiz formação em psicanálise também, e uma das técnicas jornalísticas bem interessantes é a técnica da pirâmide invertida. Essa técnica foi criada na Primeira Guerra Mundial e o objetivo era priorizar a informação o mais rápido possível, porque imagina você está no meio de um bombardeio, você tem que passar uma informação por um código Morse, né? Ou por algum código, e você não dá para falar, e aí, tudo bom? Né? Você tem que ir direto para a informação. Daí veio o conceito da pirâmide invertida, aonde você não vai inverter os acontecimentos da sua história, mas você já vai inverter a prioridade desse acontecimento. Você vai logo de cara mostrar quem está envolvido nessa história. Então, a primeira coisa que você deve priorizar na sua história, ou na primeira linha da sua história, é o quê? O que aconteceu, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Né? Então, você já prende o leitor nesse o quê, né? O que está acontecendo? Um avião caiu, o prédio está pegando fogo, alguma situação trágica, né? Ou alguma situação cômica, enfim. Mas o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que vai acontecer, né? Essa é a primeira coisa que deve conter nas primeiras linhas do seu texto se você se utilizar dessa técnica da pirâmide invertida. Em segundo lugar, você vai dizer quem são os agentes, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse o quê. Né? Então o prédio está pegando fogo, tal pessoa estava nesse local. Né? O Los Hermanos tem uma música muito bonita, não vou lembrar qual que é agora, foi feita para um casal que morreu abraçado dentro de um hotel pegando fogo, né? Muito parecido com aquela cena do Titanic, para quem lembra dessa cena, né? Onde o casal de senhores se abraçam e o quarto vai lotando de água, né? Então quem está envolvido nesse acontecimento, né? Então o Titanic afundou, João e Maria estavam no quarto e se abraçaram, né? Enquanto a água atingia até o teto, né? Então o que, quem. A terceira parte é o quando, né? Que dia da semana. Muitas vezes a gente entra numa história e a gente não sabe se a história se passa em Marte, debaixo da Terra ou num formigueiro, né? É preciso mostrar quando essa história está acontecendo. Dia da semana, mês, hora, né? Quando em situação do universo, do tempo, né? Na época dos dinossauros ou na época atual. Quando que essa história está acontecendo. E a quarta dica para você priorizar a clareza das suas histórias é onde. É o local desse acontecimento. Então a gente tem o quando, que se refere a mais uma questão temporal, e onde é o local aonde esse tempo está ocorrendo, né? Aí sim entraria se é Marte, se é debaixo da Terra, se é tal outro lugar, né? Mas primeiro você tem o quando, depois você tem onde. E a quinta informação importante para constar no seu texto, logo em seguida, essas informações são camadas que você deve dizer uma depois da outra para o texto fazer sentido e ele ficar mais claro, é o como essas circunstâncias aconteceram, né? É como que o velhinho abraçou a velhinha, é como as formigas estavam dentro do formigueiro por conta de uma situação, é como a situação aconteceu. E por último lugar, nessa pirâmide invertida, é o porquê. São os motivos, são as razões, é porque os deuses estavam bravos, é porque você precisava de um certo aprendizado e o personagem precisou passar por isso, o porquê que essa situação aconteceu ou está acontecendo, né? Então essa é uma estrutura para você pensar a clareza da sua história. Vamos resumir, a gente começa com o que, depois a gente parte para quem, depois a gente vai para quando, depois a gente vai para onde, depois como e depois por quê.
Com essas 6 perguntas, você constrói um começo de história com muito mais clareza e com muito mais precisão.